Bem, amigos da TV Anfac, estamos recebendo hoje no nosso programa Walter Viana e Hernani Cruz, da WBA, empresa que tem mais de 19 anos na área de software e soluções de TI, especializada na área de fomento mercantil. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre como é que está a indústria do fomento mercantil, quais são as soluções de TI que estão sendo oferecidas ao mercado, a questão do Business Intelligence, enfim, vamos dar uma volta sobre esses temas. E olha, tem muita coisa bacana que vocês vão ficar sabendo, se você não conhece vai ficar sabendo, e para quem conhece vai ter algumas outras dicas. Walter, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu queria iniciar nossa conversa inicialmente aí com você, falando um pouco do mercado e depois passar para o Hernani falando um pouco mais de BI. Como é que você está vendo o cenário atual da economia brasileira, se comparado com a indústria de fomento mercantil? O mercado está bem competitivo, né? As empresas de fomento precisam estar atentas a esta situação. Hoje, com o fator de compra já não é mais o item principal do que vai direcionar a sua receita operacional, mas sim chegou a hora dos serviços, né? E a área de tecnologia passa a ser muito importante, pode auxiliar muito a empresa de fomento mercantil. Hoje vocês na WBA estão atendendo quantas empresas na área de fomento? Mais de 600 empresas, considerando que essas empresas estão hoje centradas no sul e sudeste, que é a maior parte das empresas. E dessas 600 empresas você vê realmente essa tendência, quer dizer, ainda o fator de compra ainda é a principal receita? O fator de compra ainda é uma principal receita, porém a gente já percebe algumas empresas, algumas movimentações, o pessoal buscando alternativas de serviços, né, para justificar realmente os serviços e mudar aí junto com o cenário para que a receita seja maior em serviços do que no próprio fator. Esse movimento já está sentindo nas empresas? Já estamos sentindo nas empresas. Hoje seria o quê? Uns 30% vindo já de... Eu diria que menor, uns 20%, mas já existe essa movimentação. Eu diria que principalmente mais nas empresas de maior porte. As empresas de pequeno porte ainda não está acontecendo isso e é o alerta que a gente quer dar aqui, né? As empresas de pequeno porte precisam estar atentas a essa situação também. Agora, como é que a parte de software, de TI, se agrega nesse processo? Quer dizer, como é que você fala, tanto mesmo, a empresa tem que estar atenta, uma competitividade maior, bacana, mas como é que TI está ligado a isso? A informação hoje gira muito rápido, né? A tomada de decisão precisa ser muito rápida também, né? E é a tecnologia que permite isso, né? Então, só que precisa ficar claro que tecnologia não é apenas o software, não é apenas o hardware, é um conjunto, tem um tripé aí de infraestrutura, é o software ERP que nós chamamos de transacional e até a inteligência de negócios, né? Então, precisa estar muito bem afinado, porque eu posso ter um excelente hardware, mas a infraestrutura não está adequada, vamos dizer, em rede, e eu vou ter o software transacional lento, né? Então, a minha tomada de decisão não vai ser em tempo hábil para que ela seja viável, né? O concorrente que se preparou vai ser mais rápido e vai levar o negócio. E o que se a gente fosse materializar uma empresa que está se formando hoje, quais são os cuidados que ela tem que ter, ou quais são os passos que ela tem que seguir para ter uma estrutura de TI adequada dentro da sua visão? Hardware de primeira linha, não hardware a linha branca, né? Na parte de redes, né, a gente precisa se preocupar que essa rede seja confiável, que tenha velocidade. Não basta ele pensar em ter um antivírus, ele precisa ter algumas coisas a mais, ou ele precisa se preocupar no backup. Backup, quando a gente fala de backup, precisa se preocupar também na restauração, não é só fazer backup, né? A restauração também é muito importante, né? Hoje existe invasão, o hacker também é uma preocupação, né? Então, tudo isso, ele precisa estar atento, né? Dizer, tem que contemplar isso no projeto, já tem que pensar no startup da empresa. No startup da empresa. Ele tem que pensar num software transacional, que é o ERP, que vai acompanhar ele no crescimento. Porque se ele coloca um software hoje, começa pequeno, ele começou pequeno, mas coloca um software pequeno, mas ele sabe que em determinado momento ele tem que trocar de sistema, e o processo de troca é muito custoso, né? Então é importante que ele pense num software que possa evoluir com ele, desde pequenininho até ele atingir. Ou seja, ter um plano de negócios para a área de TI é importante. Tá? É importante. Você precisa ter um plano de negócio para o teu negócio
e um subplano para a área de TI, imaginando como é que vai ser o teu crescimento. Sim, sim. Hoje, quando você fala de empresas de maior porte, cada empresa de maior porte, de grande porte, ela tem a sua área de TI, o seu profissional de TI que cuida disso, né? Quando nós estamos falando da empresa de pequeno porte, ela não tem essa estrutura, isso pode se tornar caro para ele dentro do modelo de negócio. Mas hoje existem situações onde empresas oferecendo esse modelo de serviços, né, que fica compatível ao negócio dele. Né? Quer dizer, você tem, um empresário, a solução é acessível hoje ao pequeno empresário? É acessível ao pequeno empresário. Ele não precisa ter receio disso. Ele precisa... Mesmo a manutenção, porque às vezes a pessoa tem um receio seguinte, eu faço investimento inicial, mas manter o sistema pode ficar muito caro. A manutenção do sistema, cuidar da infraestrutura dele, cuidar do backup dele, né? Hoje existem empresas no mercado oferecendo esse serviço, né? É o profissional de TI da empresa dele, né? Fora da empresa dele, né? Então consegue se monitorar a distância se o backup está sendo feito, né? Se ele não está sujeito a uma invasão, né? Tudo isso pode ser feito a um custo acessível ao pequeno empresário. Hernani, o Hernani cuida da área de BI, de Business Intelligence da WBA, e Business Intelligence é uma coisa muito bacana, a palavra é bonita, né? Eu não sei se todo mundo conhece. O que de fato é o Business Intelligence? Resumidamente, se você tivesse que explicar o que é, para que serve e como funciona. Tá, ok. Conceitualmente, o Business Intelligence é um conjunto de conceitos que possibilitam, que auxiliam a tomada de decisão. Então, assim, o que ocorre é que você tem os seus sistemas transacionais, como colocou o Walter, tem os ERPs e outras fontes de dados. No caso do Factoring, você pode ter lá os seus sistemas. Você extrai essa informação do seu banco de dados relacional, do seu sistema, e depois coloca isso, desculpe, você coloca isso dentro de um modelo apropriado para análises. Essas análises possibilitam você auxiliar a tua tomada de decisão. Então você vai ter informação consolidada, podendo chegar até um nível de detalhe, você vai ter gráficos, painéis de controle, tudo isso auxiliando a tomada de decisão na empresa de fomento mercantil. Também. Mas para isso você tem que ter já uma estrutura de TI montada. Sim, na verdade o Business Intelligence ele só pode aparecer depois que você já tem consolidado toda a sua parte de infraestrutura, ter o sistema transacional funcionando bem, e aí você coloca o sistema de Business Intelligence, inteligência de negócio, por cima desse sistema para extrair indicadores de performance e de desempenho. Então a ideia é que os executivos de uma empresa eles possam analisar indicadores e a partir desses indicadores tomar ações específicas. É um sistema que monitora, inclusive auxilia a gestão da própria empresa. Se a gente traduzisse assim, qual é a vantagem? Você deve ter uma vantagem externa na tomada de decisão, mas o sistema também te dá indicadores de desempenho da empresa. Também. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais que tipo de indicador você consegue extrair do... Vocês na WBA têm um sistema de BI, acho que é o único que está hoje sendo ofertado para o mercado de fomento. Que tipo de saída você tem que ajuda a tomada de decisão? Por exemplo, você pode ter uma análise, o sistema ele é aberto à análise. Então, assim, a questão de negócio que você quiser fazer, o sistema ele vai te responder porque ele foi preparado para isso. Então, você pode fazer uma análise no seguinte sentido, em que momento, dentro de um mês, eu atingi o ponto de equilíbrio da minha empresa? Em que momento as minhas receitas se igualaram às despesas? Porque a partir desse ponto eu posso ser mais agressivo no fator. Então, esse tipo de análise você pode fazer com Business Intelligence também. Indicadores de inadimplência, uma série histórica de inadimplência, a análise de concentração de excedentes e de sacados, ela é muito comum, mas de repente você quer analisar um determinado segmento. O Business Intelligence também te possibilita isso. Então eu vou analisar um segmento e não especificamente só a carteira de excedentes ou de sacados. São esses tipos de indicadores e os mais diversos indicadores gerenciais. E vocês auxiliam as empresas no sentido de mostrar que tipo de indicador? Você tem padrão, ou cada empresa pode adequar a solução? A nossa solução ela oferece uma série de indicadores já prontos, até indicadores financeiros mesmo, rentabilidade, lucratividade, inadimplência, os comuns, né, os indicadores financeiros e outros tipos de indicadores. Então, quando se vai levar isso para a empresa, a gente faz um trabalho de consultoria, identificamos quais são os pontos onde ele necessita maior controle, consequentemente, a análise por indicadores, e a gente implementa. Quanto tempo demora isso? Esse trabalho de análise, de consultoria é relativamente curto, né?